Olá, pessoal. O objetivo dessa aula aqui, dessa videoaula, na verdade, né, é discutir um pouco as certas diferenças e zonas de interface entre relações públicas e comunicação organizacional. Isso vai ser feito basicamente a partir de dois textos. Um é o texto da professora Margarida, Relações Públicas e Comunicação Organizacional, das práticas da institucionalização acadêmica, que é um artigo da revista Organicom, que vai discutir zonas de diferenciação e interface entre IRP e comunicação organizacional. O segundo texto de leitura recomendada aí para vocês é o da professora Cleusa Schoffernecker, Perspectivas Contemporâneas da Comunicação Organizacional. De certa maneira, ele avança em relação ao texto da professora Margarida, definindo, discutindo e colocando aspectos contemporâneos da organização de estudos e de práticas em comunicação organizacional. Além disso, ele vai discutir questões terminológicas que para a gente são importantes. Nesse ponto, ele até tem uma convergência com o texto da Margarida, como nós podemos ver aqui nesse próximo slide. Tanto as duas autoras vão fazer uma espécie de historicização de práticas de relações públicas, de comunicação organizacional, notando que pode-se dizer que há um primeiro momento, um momento mais embrionário dessas práticas em organizações, nos quais a comunicação é entendida de uma maneira bastante funcional, de um jeito bastante administrativo, fragmentado, menos no coração da organização. Essa tendência inicial é colocada em termos do rótulo, o jornalismo empresarial, que era algo muito falado há mais tempo atrás. Tal comunicação mais embrionária, incipiente, tem também na ideia de fazer um jornalzinho da organização para distribuir internamente, ou às vezes também para algum público externo, o produto ou uma característica muito forte. As autoras não mencionam, mas eu também poderia notar que outra coisa um pouco característica desse momento mais singelo de práticas profissionais de relações públicas e de comunicação organizacional em empresas é a ideia do jornal mural, ou seja, uma comunicação mais simples, mais pragmática, mais administrativa. Né? Bom, se evolui em termos de uma reflexão e de uma prática para pensar realmente a comunicação nas organizações com uma ideia de uma comunicação organizacional, uma comunicação estratégica, como vários autores que vocês estão lendo aí vão falar, uma comunicação que tenha um caráter mais integrado e estratégico, que articule as diferentes formas, linguagens, meios com os quais uma comunicação, uma organização tenta produzir comunicação para os seus públicos, com um grau maior de densidade e organicidade do que nesse estágio mais primitivo da comunicação administrativa. É possível debater, entretanto, que esses dois momentos, ou nós poderíamos dizer que são tipos ideais, né? Abstratos, abstraem da realidade, e se forma algo que nós podemos visualizar. Né? Eles ainda, de certa maneira, convivem no panorama de hoje, nos quais muitas empresas ainda não, muitas organizações ainda não reconhecem todo o potencial da comunicação e, portanto, vão continuar produzindo práticas comunicacionais menos densas, sem alcançar o nível da comunicação organizacional estratégica. E, portanto, vai se parar ainda, em muitas organizações, no jornalismo empresarial. Porém, a tendência, à medida que há um desenvolvimento do campo, é que a comunicação organizacional atinja mesmo as empresas mais, por assim dizer, atrasadas hoje em dia. Né?
Pois bem, falando em diferenciações e interfaces, o texto da Kundt nos deixa bastante claro o fato de que práticas e reflexões em relações públicas, em particular no contexto brasileiro, antecedem a ideia de comunicação organizacional aqui no nosso país, né? Essa só vai haver embrionariamente a partir da década de 70. Antes se falava muito mais em comunicação administrativa, por exemplo. Bom, e nós vimos em aulas passadas que uma ideia de relações públicas, departamentos de relações públicas, já começam a ser organizados no Brasil nas primeiras décadas do século passado, né? Então, para ressaltar essa ideia de anterioridade das relações públicas, vale a pena lembrar desse dado. Comunicação organizacional depois. Bom, como a Margarida define comunicação organizacional? Abre aspas. A disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo o seu contexto político, econômico e social. Pois bem, algo que essa aula procura deixar claro é um nível de abrangência e de alcance em termos de práticas e reflexões maior da chamada comunicação organizacional em relação às relações públicas. Então, essa definição nos é importante nesse momento por isso. Bom, nesse sentido, de uma abrangência ampla da possibilidade com diferentes trabalhos e dimensões e áreas que envolvem a comunicação, é que a professora Margarida vai definir uma área de abrangência da comunicação organizacional envolvendo a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação interna e a comunicação administrativa. Por outro lado, as relações públicas podem ser definidas como campo acadêmico e atividade profissional que tem como objeto as organizações e seus públicos, promovendo e administrando conflitos. Então, em RP, nós temos uma centralidade, uma importância muito grande da relação, da construção de relações com públicos. Ora, nem todo trabalho que envolve comunicação e organização vai ter necessariamente a ver diretamente com uma administração de relacionamento, como daqui a pouco eu dou alguns exemplos para vocês. Bom, outra citação que acho que do texto que vale a pena ser retirada da professora Margarida é essa. A comunicação organizacional deve ser entendida, sobretudo, como um fenômeno que ocorre nas organizações com toda uma complexidade de processos. Essa complexidade eu vou acentuar o tempo todo nessa aula. Já as relações públicas lidam com a gestão desses processos, utilizando todo o aparato da comunicação para fazer as mediações com os públicos. Pois bem, nessa citação, nós já vamos ter a chave para entender como ambas se intersectam bastante. Na verdade, pode-se dizer, pensando aqui na teoria dos conjuntos, que as práticas e reflexões de relações públicas estão dentro das práticas de comunicação organizacional. Entretanto, existem dimensões da comunicação organizacional que vão além das relações públicas. Essa é, por assim dizer, o eixo básico da discussão, um eixo central para entendermos a relação entre esses dois conceitos, de comunicação organizacional e de relações públicas. Bom, é isso que eu venho falando, a sobreposição é grande, embora nem tudo que seja comunicação organizacional está no âmbito dos RP. Bom, eu também vou pegar para vocês uma citação interessante de um professor que trabalha muito com relações públicas, Luiz Dias Beck, onde ele fala, ele coloca em outras palavras isso que eu estou querendo colocar de uma zona grande, comunicação organizacional, e uma zona incorporada, relações públicas. Ele diz o seguinte, abre aspas, admitir a possibilidade de que a comunicação organizacional constitua um texto maior e mais abrangente, capaz de conter o texto das relações públicas. Seria, nesse caso, a
comunicação organizacional, o espaço, o contexto de envolvimento e, por consequência, um lugar lógico de convivência e de conveniência para os interesses de cada profissional. Ok? Temos aqui um contexto maior, que envolve as práticas de comunicação organizacional e práticas de IRP inseridas dentro desse contexto mais amplo. Bom, vamos agora pensar em alguns exemplos que diferenciam isso, pois seriam práticas, sobretudo, de comunicação organizacional, sem envolver diretamente o relacionamento, a construção de interações com públicos. Por exemplo, se alguém faz um trabalho, um estudo sobre a dimensão comunicativa, como se expressa a linguagem, por exemplo, a missão e valores de uma organização, estudo esse que eventualmente vai subsidiar os gestores administrativos, uma atualização, por exemplo, de uma missão e valores de uma empresa. Bom, fica difícil aqui, nós vemos a relação direta com o trabalho com públicos que é mais ligado ao RP. É claro, em determinado momento essa missão e valores vai estar dialogando com os públicos, mas vai subsidiar a posteriori. Então, não é uma dimensão já um pouco diferente, vai envolver a comunicação organizacional. Outro exemplo, quando uma organização quer pensar, quer analisar, quer verificar como ela se posiciona em termos comunicativos em relações a outras, e ela pede para os seus gestores fazerem algum tipo de análise desse tipo, a gente também tem dificuldade em pensar isso, a partir das definições que vimos, como exatamente um trabalho de relações públicas. É o trabalho de um gestor de comunicação organizacional, de um profissional de relações públicas que tenha aderência, visão e tenha preocupação com esse tipo de coisa. Bom, é nesse ponto também que vale a pena destacar algo. Essa diferenciação entre comunicação organizacional e o RP não quer dizer, muito pelo contrário, que o trabalho de comunicação organizacional não será feito por relações públicas, por profissionais formados em relações públicas. Pelo contrário, eles aqui, digamos assim, são o grupo privilegiado para avançar nessas dimensões. A diferenciação é sobretudo analítica e para nós pensarmos como a própria profissão se desenvolveu e adquiriu outras características e dimensões. Falo a profissão, mas também falo as práticas de reflexão acadêmicas que vão envolver a dimensão de como as organizações se inserem no plano da comunicação. Bom, outro exemplo, a comunicação mercadológica, isto é, o marketing. Porque o marketing, no fim das contas, ele visa, sobretudo, vender e não construir relacionamentos, estabelecer diálogos com públicos, como o trabalho do RP mais típico procura fazer. Isso é outra diferença. Eu vou tentar compreender a ética de determinada prática de comunicação de uma organização, é outra tarefa no qual vai em algum momento impactar em relação com o público. Mas imediatamente o próprio estudo vai ter muito mais a ver com uma reflexão em comunicação organizacional. Para uma das turmas, eu tinha pedido exemplos, reflexões. Eu vou pedir para todo mundo fazer isso, pois é interessante, a partir desse momento, dessa aula, vocês começarem a pensar nisso, vendo, tal prática está mais ligada à comunicação organizacional ou RP, e daí, retomando, eu perguntei para os alunos, e algum aluno me colocou muito bem, que os trabalhos que envolvem a recuperação de uma memória, ou de uma história organizacional, para produzir comunicação sobre isso, claro que em algum momento vão ir para públicos, mas o trabalho em si é um trabalho de comunicação organizacional. Concordam comigo? Bom, vamos avançar um pouco. Agora chegamos no texto da Schoffer-Necker, que, digamos que seguindo o trilho que a gente veio, ela vai enfatizar muito a riqueza e a complexidade no qual
a comunicação organizacional se coloca no mundo de hoje, imbricando as práticas comunicativas das organizações numa pluralidade de contextos sociais e políticos bastante amplo. Por isso, podemos dizer, até relembrando a discussão do Hofel, a reflexão em comunicação organizacional vai depender muitas vezes de uma pluralidade de saberes, de reflexões de outras áreas. Então, por exemplo, se eu tento pensar na diversidade em relação a uma organização, ou então na sustentabilidade, ora, vão ser dois conceitos que vão ser trazidos de outros lugares e vão ter que ser insumo para uma reflexão própria de como eles se colocam em termos da comunicação de uma organização. Aqui dei dois exemplos, acho que para esclarecer um pouco isso. Bom, nesse sentido, a autora vai notar a importância de superar visões fragmentadas e reducionistas que reduzem a comunicação organizacional à forma como as organizações se comunicam, ou até aquele jornalismo empresarial, aquelas práticas mais funcionais e administrativas de comunicação que vimos no início da nossa discussão, né? Bem, a professora Schoffernecker vai defender que, apesar de ter uma trajetória recente, a comunicação organizacional já se mostraria como um campo consolidado teoricamente pela produção teórica dos seus pesquisadores no Brasil, pelos diálogos que eles têm estabelecidos com outras áreas, e coloca um conjunto de marcos dessa consolidação, desse fortalecimento da área. Um deles é a criação da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação e Organizacional e Relações Públicas, em 2006. Outros até anteriores, a criação no âmbito da ABERT, da Associação Brasileira de Comunicação Organizacional, a criação da revista que vira e mexe eu falo, que é o Organicon, que é em 2004, que é editada aqui na USP, a publicação de diversos livros ou artigos em revistas sobre a temática. E, concluindo, algo também importante é o fato de que nos eventos científicos da nossa área tem se criado espaços, GTs, específicos para a discussão de comunicação organizacional, sendo que, em particular, esse primeiro, a Compós, os pesquisadores da área demoraram para conseguir criar um GT. Por quê? Porque é um grupo, digamos assim, um pouco seletivo, um pouco rigoroso para criar um grupo de pesquisa. Tem que haver realmente pesquisadores ativos e interessados nessa prática. Eu vou recomendar vivamente que vocês deem uma olhadinha nos trabalhos que têm sido apresentados nesses congressos, pois isso vai permitir a vocês perceber com mais clareza a complexidade e a abrangência de reflexões e estudos que vêm sido feitos a propósito da comunicação organizacional no Brasil. Pois bem, então essa era a nossa videoaula de hoje, discutindo a questão da comunicação organizacional e das RP. Daqui a pouco podemos debater e discutir entre nós essas questões.